Fala pessoal, beleza? O vídeo de hoje é para falar aí do final do projeto do bot de over, odd over, de under em faixas de odds, né? Que podemos considerar aí agora oficialmente que não funcionou. Bateu, ele estava batendo menos R$ 300 aqui, mas só que quando eu desativei ele estava num jogo do Porto e acabou pegando um pouquinho de green ali, então acabou recuando aí para menos 287. E eu estou acabando agora por quê? Porque o próximo mês falta só um mês para os jogos acabarem, né? E eu acho que o volume de coisas que tem aqui já é suficiente para tirar alguma conclusão ou para entender o que aconteceu. Quer dizer, para tirar nenhuma conclusão, porque na verdade pouca coisa se conseguiu retirar das análises dos dados que tem aqui, pouquíssimo mesmo, que apontaram um caminho para a próxima tentativa que eu já fiz lá nos bots de teste. Então, agora estou desativando isso aqui, não vai funcionar mais e das duas pequenas conclusões que eu tirei, eu fiz novos bots que estão lá em teste, mas eu acho que não preciso nem mostrar, porque se forem dando certo, eu mostro, mas acredito também que não vai dar muito certo, não. Então, mas nem todos os projetos foram fracassos, né? Porque aquele de empate, que era lá o meu plano B, como eu falei no outro vídeo lá de apresentação dele, tá dando mais ou menos certo aqui. Quer dizer, mais ou menos, porque a Bundesliga 2 bateu o stop head aqui de R$ 21, mas ela está fazendo back empate. Então, os três back empates não estão bem, nenhum dos três. Eu mais ou menos já esperava que o back empate não funcionaria mesmo, principalmente no final da temporada costuma ficar um pouco estranho. Porém, os leis ao empate, que é aqui na França e na primeira divisão de Portugal, realmente aí com um lucro muito bom mesmo. Vê aí, né? Quem sabe a gente não encontrou uma maneira de tirar valor aí no meio da temporada das odds de empate para trabalhar em lei ao empate. Mas aí, infelizmente, é uma coisa que vai ter que ser colocada a teste novamente. E aí só ano que vem a gente vai ter aí uma ideia se isso aqui funcionou. Mas em todo caso, foi bem interessante o fato de que os jogos aqui a análise que eu fiz, né, permitiu, quer dizer, a do Lei, né, a do Beck não se saiu bem, mas a análise do Lei realmente permitiu perceber que essas odds vinham ali com algum desajuste e conforme a liga continua ali a partir da sua metade, o mercado ainda não conseguiu compensar na hora de precificar esses jogos, de aumentar aí essa odd do empate para que a gente tivesse um lucro menor no lei, né? Então o lucro do lei aqui ultrapassou muito o lucro então de quem está fazendo back nessas ligas e a gente acabou tendo um lucro muito bom. Mas aí quando acabarem as ligas eu vou falar dos dois, mas já é aqui de certa forma com o lucro que está acumulado e considerando que mais ou menos 25% dos jogos que vão rolar aí até o final vão terminar empatados, é bem difícil que esses dois bots aqui devolvam o lucro deles todo, né? Mas então vamos falar lá do nosso objetivo aqui principal. Vamos ficar tentando dar justificativa para falar que a gente não fracassou nessa aqui não, né? Então foi um fracasso mesmo, aqui os bots da odd 15 até a odd 20 fizeram um volume de entrada muito grande, né? 5 vezes maior do que as odds de 21 a 30. Os bots da odd 110 acabaram fazendo exatamente aquilo que eu pensei, que eles seriam bons, eles seriam potencialmente bons e funcionariam meio que no automático, sem muitos ajustes, só que seria muito difícil encontrar jogos, e realmente foi. Por mais que os jogos aconteçam, aí o bot teste entra, o bot real não entra porque é uma entrada muito difícil de se realizar mesmo. Uma entrada num back ao under numa odd aí acima de 100. Então não foi assim, operacionalmente não funcionou bem.
E os outros dois grupos aqui tiveram um bom número de entradas, entraram corretamente, se eu posso dizer assim, naquilo que era esperado, nas equipes que era para entrar, não fizeram erros, né? Não entraram em jogos que não deveriam ter entrado, entraram aí em tudo certinho e a coisa funcionou bem. O que não funcionou bem foi o lucro, né? A gente percebe aqui então que foram muito mal, acumularam um prejuízo muito grande. Então vou mostrar aqui o 15,5, todos os bots. Então ele é o dono do maior prejuízo de todos, mas também tem o maior número de entradas, né? Completou 600 entradas, então menos R$ 222. E a gente vê aqui que lá no início ele até estava indo bem, se segurando, mas depois ele pega uma descida muito vertiginosa aqui, né? O mais lucrativo ali era 8,67. Quando ele chega nesse fundo aqui, o mais lucrativo tem ali 17 negativo. O pior de todos, menos 71, que é ali o bot 400%. E depois ele nem vai muito longe no aumento desse prejuízo. Né? A gente percebe aqui que ele chega nesse prejuízo aqui e depois ele começa a ficar na trocação e não vai muito nunca para lugar nenhum. E aí, observando as ligas nas quais os bots entraram, a diferença que poderia se notar é a diferença entre jogos de Copa e jogos de Liga, porque nós escolhemos times específicos. Mas, no geral, não tem uma diferença significativa. E quando a gente olha também as equipes mais lucrativas e as menos lucrativas, não dá para encontrar também um padrão aí muito grande, não, porque aqui a equipe mais lucrativa, Sturm Graz, né, 53, 2.500% aqui de lucro. É uma equipe que está no topo da tabela da liga, disputando ali entre os primeiros lugares, entre os 3 primeiros lugares. E a gente pega a pior equipe de todas, que é o Mônaco, que é uma equipe da França que também está ali disputando em cima do topo da tabela. Então não dá para estabelecer essa relação e também fazendo a análise das odds que eles recebem de pré-live também não havia uma relação. O Mônaco jogando com odds boas, com odds ruins, o gol sempre acontecia. Ou ele fazia o gol, ou ele tomava o gol. É uma equipe que faz gol muito rápido, quer dizer, que faz gol não faz ou toma, né? Produz o gol muito rápido no HT é esse Mônaco aqui. Igual eu nunca vi. Eu não acompanho o campeonato francês, então não sei se é uma coisa que está fora da curva para a equipe, mas é aqui de fato uma coisa impressionante. A velocidade que esse time tem para arrumar um gol no jogo. Então, não, como eu disse, né, não consegui retirar aí muitas conclusões dessa observação aqui. Talvez uma coisa que eu poderia ter pensado é na possibilidade de remover equipes que estivessem muito mal, assim, que estivessem muito ruins. Mas aí eu ia ter que estabelecer um número para remover essas equipes e a gente sabe que como tudo retorna à média, não é bem assim que a coisa funciona. Então, realmente, não sei se isso seria uma ideia proveitosa, mas aqui a gente vê que algumas equipes, os bots entraram muito e foi muito red também em equipes específicas e outras que foram selecionadas. Algumas foram poucas entradas, entrou em 2 jogos, quali um jogo apenas, que é um grupo que trabalhou apenas em um jogo, um grupo longo aqui de jogos de equipes nos quais o Bosch trabalhou uma vez apenas. Então não está muito claro, olhando isso aqui, não está muito claro uma tendência ou um padrão. E o bot aqui de 21 a 30 esteve em lucro a maior parte do tempo que ele trabalhou, estava ali com um lucro mais ou menos interessante para o que ele faz e para o pequeno número de entradas.
Só que depois pegou e desceu em linha reta até o fundo ali e não voltou mais. Então, ele não tem um prejuízo tão grande assim, mas de fato são 4 meses trabalhando, né? Então é muito tempo que ele está fazendo isso para ter essa perda acumulada. Então são poucas entradas, poucas ligas trabalhadas e os jogos nos quais ele trabalhou, a gente vê também que não aparece um número muito grande aqui de vezes, por exemplo, Liverpool, Vila Real, Dortmund. A gente vê que foram aí 1 ou 2 jogos. E aqui no Red aparecem 2 equipes que vão se destacar muito nos Reds, que é o Young Boys e o Real Madrid. Esse Young Boys também é bem impressionante. É uma equipe que eu não conhecia, né? Não acompanho o campeonato dele, Suíça, né? E impressionante a capacidade que esse time tem de arrumar um gol no HT assim nos primeiros 30 minutos. E sempre, isso sempre acontecer. Quer dizer, sempre também não, mas a maioria das vezes. E o Real Madrid, não precisa falar nada, né? Dispensa apresentações. E o resto a mesma situação, né? De poucas entradas, de entradas situacionais, assim. Então, vou falar das poucas coisas então que eu pude observar de fazer a análise dos dados, de baixar as planilhas do Excel, cruzar várias hipóteses diferentes e ver e tentar retirar dali alguma conclusão. Então, as pequenas conclusões retiradas dessa experiência, das tendências que eu observei, é que os jogos que têm um favorito claro apontam tendência a pagar 200% de lucro. Ou, dito de outra maneira, seria um under limite HT desde o início do jogo. Então, quando existe um claro favorito, seja o favorito jogando em casa ou seja o favorito como visitante, existe uma tendência bem forte a pagar esses 200% de lucro. E quanto mais favorito é o time, maior é a tendência a isso acontecer. Então, times como o Porto, que foram mais ou menos que foi mais ou menos lucrativo, é uma equipe que joga e costuma fazer o gol ali no início do segundo tempo, na metade do segundo tempo. Então ficou bastante clara essa tendência na hora quando eu baixei a planilha do Excel e fui colocando filtros para encontrar alguma tendência. Então, fazendo essa separação entre jogos com um claro favorito e jogos que são parelhos, deu para observar que os jogos com um claro favorito tinham uma tendência a pagar 200% de lucro e depois disso saiu o gol. Ou o gol sair lá nos acréscimos mesmo do primeiro tempo, ou sair no primeiro, segundo minuto, ou nos 5 primeiros minutos do segundo tempo. E aí, geralmente, o bot fecha 200% ali por volta dos 40 minutos, 45 minutos, às vezes, dependendo de como está o jogo. Então, talvez buscar com jogos com claro favorito o under limite HT. Mostrou-se uma entrada interessante. E nos jogos parelhos, os jogos parelhos eles tendem a pagar 400% de lucro. Quando a gente baixa os dados e compara só os dados dos jogos parelhos, a gente vê que eles costumam muito chegar até os 400% de lucro. Só que o que retira o lucro deles é todos aqueles heads que os anteriores foram tomando e acumulando ali na faixa dos 100%, 200% de lucro, né? Que ele acaba tendo ali 100% de prejuízo, quer dizer, de 1/4 da stake. E olhando assim pela quantidade de entradas que tem, se tivesse apenas um bot que buscasse 400% de lucro e não tivesse os anteriores que somam aí 600% de lucro, né? 600% de prejuízo, que são os bots anteriores, esse bot
esse bot, se buscasse apenas 400% de lucro, ele sairia lucrativo. Nos jogos parelhos, o 400% de lucro sairia lucrativo e teria lucro no final das contas, se não existisse o bot de 100, o bot de 200 e o bot de 300, que acumularam muitas perdas porque são muitos jogos. Né? Então, jogos parelhos tendem a pagar aí 400% de lucro, é porque eles indicam, geralmente o jogo parelho indica que o visitante ele tem um nível técnico um pouco melhor do que o time da casa, e isso é observável, é um fenômeno mesmo observável por nós, que esse jogo ele tem uma tendência ao gol ser mais difícil mesmo de sair. Então, às vezes, o mercado dá essa precificação, né, da odd do limite muito alta, e esses jogos são jogos com uma tendência muito forte a sair gol lá para os 80 minutos, 75 minutos, ou às vezes no final mesmo do jogo. Então, eu coloquei como nova meta para esses jogos parelhos até buscar 800% de lucro, 1.600% de lucro, que são os bots novos que vão entrar em teste. E a seleção das equipes não teve, de fato, ali um efeito significativo. Das equipes selecionadas, do que se observou antes, não é como o bot lá de empate que eu mostrei agora, que a gente observou uma tendência ali no meio do campeonato, falou, ó, tá sobrando odd aqui, tá sobrando lucro nessa precificação aqui do mercado. E a gente vê que, pelo menos no LTD, a tendência seguiu mesmo, e ele foi acumulando lucro, os LTDs. Aqui não, aqui a coisa ia para cima, para baixo, para cima, para baixo. Uma equipe acumulava um prejuízo grande, depois pagava umas 2 vezes seguidas o lucro. Então não foi mesmo assim um critério de seleção interessante para trabalhar. Então esses aqui serão os novos bots que eu coloquei para trabalhar aqui, que vão então fazer as novas, como eu posso dizer, os novos experimentos aí. Então eu vou trabalhar com um bot apenas para buscar 200%, que um é para quando a casa é favorita, outro é para quando o visitante é favorito, e aí vai trabalhar ali da odd 15,5 até a odd 30. Um parelho apenas, né, um bot de 400% parelho para ficar então aí até bem tarde no jogo, para tentar sair com esses 400% e evitar aquela acumulação toda de perdas dos outros que não conseguiam chegar a lugar nenhum, né, que retiravam o lucro desse bot todo e deixavam esse padrão de entrada no negativo. E fiz aí outros 3 bots, porque eu cruzei os dados das entradas que eu fiz agora com a conta real, com as entradas antigas daquela planilha imensa, daquela quantidade de jogos que foi de onde eu tirei as equipes, e eu percebi, tinha uma faixa que eu falei lá na época que ela não era lucrativa, que era a faixa do 32 até o 100. E aí, quando eu apliquei esse critério do jogo ser parelho para buscar essa faixa aí do 32 ao 100, ou do claro favorito, eu fui percebendo determinados padrões e fui percebendo as situações nas quais parecia que dava para tirar alguma coisa dali. Então eu acabei pegando então e fazendo ali 3 experimentais aí que vão tentar 800%, 1.600% e até 3.200% de lucro. Mas aí o 3.200% de lucro vai precisar de um jogo aí que se inicie na odd 50, por aí, para ele conseguir sair antes do jogo acabar, né? Porque se a odd for 32, ele vai ter que ficar o jogo inteiro para pegar o lucro dele, o que não é ruim também, né? Não tem problema um bot ficar aí o jogo todo. Mas aí uma conclusão geral que dá para tirar aí que é muito importante é novamente a discussão sobre as odds pequenas e o tempo imenso, imenso, imenso mesmo necessário para se
validar qualquer coisa, qualquer ideia com odds pequenas, porque se a gente pega todas aquelas entradas lá do anteriores, né, das entradas que eu mostrei que foram feitas na conta real, e se a gente subentende então que todos aqueles jogos tiveram um gol, a gente finge assim que em todos eles saíram um gol, sem pensar, sem procurar quais deles não tiveram gols. E a gente pega todos os heads que a gente teve lá e coloca, então, converte eles para um green possível, então, no lay ao under, a gente fica com mais ou menos R$ 8 de lucro, ou mais ou menos um stake de lucro. Então são 4 meses daquele vai e vem, se a gente estivesse fazendo a entrada contrária, né? São 4 meses de um vai e vem daquele, trabalhando aqueles altos e baixos ali, para no fim das contas lucrar uma stake. R$ 8, que cada bot com uma stake de R$ 2 e são 4 bots cada um, né? E aí ele vai então e a gente lucraria teoricamente R$ 8. Mas é claro, eu precisaria fazer uma análise um pouco mais aprofundada, né, de encontrar naqueles jogos nos quais eu tive o green do under para ver se o gol saiu depois, né, e o que aconteceu. Mas como a quantidade de green é bem pequena, então também não dá para arriscar e dizer que se fosse um lucro muito maior que esse, seria aí na casa de uns R$ 12 ou R$ 16, ou mais ou menos duas stakes de lucro. Então, é, as odds baixas, elas são aí realmente uma coisa muito complexa que a gente sempre soube que elas são complexas, mas os bots foram aí a melhor ferramenta que eu já tive para ver a complexidade disso aí. Então é isso, né? Agora esses bots aí que vão entrar nos novos testes, eu não vou mexer mais com isso, vai ficar aí talvez um ano trabalhando, não sei. Quer dizer, se eu continuar assinando layback até lá, né? Nem sei o que vai ser. Eu estou assim numa crise com a plataforma do layback, não estou nem muito motivado para mexer muito nas coisas, mas queria fazer isso aqui para terminar esse projeto e depois vou também, quando as ligas acabarem, eu vou falar também lá dos empates, mostrar o que aconteceu lá no fim das contas. Então é isso aí, um abraço e até a próxima.